Olá, eu sou Luísa Tezin, sou produtora e gestora cultural. Eu tenho experiência de mais de 10 anos trabalhando com eventos em espaços públicos das mais diversas linguagens. Grande parte deles eu realizei estando na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, onde eu tive envolvida na coordenação de eventos como a Virada Cultural e o Carnaval de Rua da cidade de São Paulo. Então é um pouquinho partindo dessa experiência que eu vou falar aqui como fazer o seu primeiro evento na rua. É claro que a produção desse tipo de evento varia de cidade para cidade, mas tem um básico que é o mesmo, né? Toda atividade realizada na rua, praça, calçada e nas vias públicas, você precisa de autorização. E essa autorização quem emite é a prefeitura ou algum órgão vinculado à prefeitura. No caso aqui de São Paulo, para fins de autorização, a gente tem dois tipos de eventos. O primeiro evento é um evento de até 250 pessoas, que não vai ter uma estrutura, ou se tiver, vai ser uma estrutura compatível com um evento para 250 pessoas, né? Que nesse caso você vai precisar da autorização da subprefeitura onde o evento vai acontecer. E esse evento pode ser requerido por uma pessoa jurídica ou por uma pessoa física, dando entrada nessa documentação com no mínimo 30 dias de antecedência do evento. O segundo caso de eventos que a gente tem é o evento para mais de 250 pessoas com estrutura. E nesse caso, você vai precisar de um alvará de autorização para eventos temporários. É um processo mais complexo, envolve uma análise de risco do seu evento, e aí você vai precisar apresentar um laudo de responsabilidade técnica, de segurança, um cálculo de ocupação de público no espaço e de escoamento e mais uma série de documentações. Nesse caso, inclusive, são outros valores e taxas que você vai precisar pagar para a prefeitura. Não é o caso que a gente vai tratar aqui, a gente vai focar mais nos eventos para até 250 pessoas, mas só para vocês saberem, nesse caso, essa autorização ela é emitida pela Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, aqui da cidade de São Paulo, num órgão chamado Segur. Bom, voltando para o nosso caso de evento para até 250 pessoas, você, proponente, vai precisar juntar uma documentação sua como responsável do evento, RG, CPF, CNPJ, no caso de pessoa jurídica, e mais todas as informações do evento, o objetivo do evento, expectativa de público, a programação, a estrutura que você vai usar, mas principalmente um croquis mostrando a ocupação que você vai fazer do espaço com a metragem. Porque é com base nesse croquis que a prefeitura vai fazer o cálculo de quanto você precisa pagar para obter a autorização desse evento. O preço, normalmente, né, que a prefeitura pratica varia, claro, de espaço para espaço, mas o valor do metro quadrado é entre R$ 2 e R$ 3 da área que você vai ocupar. Então, por exemplo, se você tiver um banheiro químico, uma tenda e um espaço ali determinado para apresentação do seu artista, vai ser feito o cálculo do metro quadrado, vezes quantos dias você vai ocupar esse espaço, incluindo montagem e desmontagem. Uma coisa que é importante falar é que quando a subprefeitura, chegando um pedido de autorização, se ela avaliar que por conta da estrutura que você está colocando é um evento para mais de 250 pessoas, ou ela entender que alguma estrutura que você está colocando ali tem algum risco, ela tem autonomia para encaminhar o seu pedido para a Segur. E aí você vai passar por aquele processo mais burocrático e mais complexo para conseguir a autorização do seu evento. Tem eventos que são isentos dessa taxa, né? Que eventos são esses? Religiosos, políticos, passeatas, manifestações, eventos feitos por organizações sociais sem fins lucrativos, eventos beneficentes e filantrópicos. Mas eu vou tentar dar um exemplo para ficar mais claro em que caso a prefeitura pode isentar e em que caso ela faz cobrança dessa taxa. Se você é uma organização social sem fins lucrativos e vai fazer uma quermesse no seu bairro
e o dinheiro que você vai arrecadar é para fins filantrópicos. Muito provável que você vai ter que declarar isso para a subprefeitura, claro, mas muito provavelmente ela não vai te cobrar por esse evento, mesmo que você faça ali venda de algum tipo de alimento. Mas se você fizer um evento, uma atividade artística aberta ao público, mesmo sem venda de nada, com fins culturais, mas você é, por exemplo, uma produtora independente, ela vai cobrar essa taxa de você. Também fica a cargo do proponente fazer a comunicação com os demais órgãos da prefeitura para a autorização do seu evento, porque a subprefeitura vai te pedir, né, para você checar a autorização com a CT, com a CPPU e com o DPH. E agora a gente vai falar um pouquinho o que é cada um desses órgãos. O DPH é o Departamento de Patrimônio Histórico. E você vai precisar de autorização dele se o seu evento for realizado numa área de patrimônio. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, toda a parte do calçadão do centro é uma área de patrimônio. Então, o evento ali precisa ser autorizado pelo DPH. E se o DPH autorizar, ele vai te pedir, por exemplo, para você não furar o chão para instalação de alguma estrutura para você não danificar o patrimônio. Agora, não sendo em área de patrimônio, não precisa passar pelo DPH. A CPPU é a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana. Essa comissão, que é formada pelo poder público e pela sociedade civil, membros da sociedade civil, analisa casos de inserção de elementos na paisagem urbana. Então, desde mobiliário urbano, exposição de logomarca, grafite, projeção em fachadas de prédio, etc. No site da CPPU, eles têm um manual ilustrativo que explica exatamente quais são os casos que tem que passar pela análise dessa comissão e quais casos não precisam passar. Inclusive, tem uma resolução que já antecipa uma série de atividades que está pré-aprovada pela CPPU. Então, quando você for elaborar, por exemplo, a comunicação visual do seu evento, é super importante checar para entender se o que você está propondo, de repente, já está pré-aprovado pela CPPU e você nem precisa passar pela comissão. Então, aqui só alguns exemplos, né? Um grafite, por exemplo, na cidade, que não tenha nenhum vínculo com marca, que não tenha exposição de marca, que seja estritamente artístico, não precisa passar pela CPPU. Uma projeção em fachadas, mesmo que temporária, ela precisa passar pela aprovação da CPPU. Exemplos de casos de peças de comunicação visual no evento. Um totem, se ele for de até 3 metros e você tiver a área de exposição de logo na parte do 1,5 metro mais próximo do solo, ocupando no máximo 0,25 metros quadrados, você não precisa passar pela aprovação da CPPU. Agora, se você quiser expor maior, fazer uma peça de comunicação visual maior para além desses 3 metros, daí você vai precisar. Backdrop também, eles orientam que se a sua área de logos for em até 1 metro quadrado, você não precisa passar pela aprovação da CPPU. Enfim, daí lá tem vários exemplos, né? Vale muito a pena checar no site da CPPU esse manual ilustrativo e a resolução que isenta alguns casos específicos para eventos culturais. Uma coisa importante também é que existe um decreto da Prefeitura de São Paulo que proíbe colocação de faixa e distribuição de flyer e panfleto. O outro órgão que você vai precisar consultar e solicitar autorização é a CET, que é a Companhia de Engenharia e Tráfego. Em que situações você precisa da autorização da CET?
Se tiver desvio de trânsito, fechamento de rua e mesmo ocupação de calçada, né? A ocupação de calçada é importante comunicar a CT, porque se o público tomar a calçada, o pedestre que não faz parte do seu evento não vai ter por onde transitar, vai pela via dos carros e isso pode causar um acidente, né? Mas se você fizer uma ocupação de calçada que você deixe 1,20 m livre para os pedestres, você não precisa dessa autorização da CT, por exemplo. Para conseguir a autorização da CT, é um formulário online no site deles, que você vai preencher todos os dados do seu evento. A CT vai fazer uma análise operacional e, a partir disso, vai fazer uma cobrança de taxa específica de acordo com a operação do seu evento. A CT ela vai indicar também todos os materiais necessários para fazer a operação do seu evento. Então, se precisar fechar a rua ou fazer desvio de trânsito e for necessário o uso de cavalete, de cone, super cone, ele vai fazer esse cálculo e vai te mandar, e fica a cargo do proponente fornecer todo esse material. Sobre a taxa que a CT vai cobrar para autorização do seu evento. Eles analisam caso a caso, então não existe exatamente um padrão para falar do valor dessa taxa, mas eles usam uma portaria de base para calcular esse valor, né? Então, assim, só para exemplo, só para entender de onde a CT parte, eu vou falar aqui dois valores, mas não dá para garantir que é exatamente esse valor que a CT vai cobrar de você, porque depende dessa análise, essa análise técnica. Então, assim, um evento que a aglomeração seja fixa, em local pré-aprovado, em vias locais, que tem uma interdição de 1 quadra e que não precisa de acompanhamento da CT, esse evento, a CT pode cobrar aproximadamente R$350. Um evento que, nesses mesmos padrões de aglomeração em local fixo, pré-aprovado, vias locais, interdição de 1 quadra, mas que precisa de acompanhamento diário da CT, ele vai cobrar quase R$400 pelo seu evento por dia, tá? Isso aqui para eventos culturais, artísticos, show, exposição, desfiles, mostras, etc. Tem casos também que a CT isenta o pagamento dessa taxa, que são os mesmos casos que a subprefeitura isenta. Então, se o seu evento ele é religioso, político, manifestações populares, passeata, nesse caso você fica isento. Mas se for evento com comercialização de bens e produtos, marcas envolvidas, daí precisa fazer o pagamento da taxa para a CT. Em caso de venda de comida e bebida no seu evento, você vai precisar de um certificado de manipulação de alimentos. A subprefeitura vai te pedir isso e vai te pedir um certificado para cada ponto de venda que você tiver. Então, se você tiver 3 food trucks, são 3 certificados. Se você tiver 3 barraquinhas, são 3 certificados. Esse certificado é possível obter pela internet. Você faz um curso online e consegue esse certificado. Também é de responsabilidade do proponente do evento fazer a comunicação com os órgãos de segurança, né? Então, acionar, comunicar a PM e a GCM, caso você avalie que o seu evento tem essa necessidade, né? E aí vai depender um pouco do local que você vai fazer, o perfil do evento, é uma análise sua, mas que a subprefeitura também tem autonomia de, se ela entender que tem alguma questão de segurança ali, ela também pode tanto acionar a PM e a GCM comunicando sobre o seu evento, quanto te pedir para contratar algum tipo de reforço de segurança. Bom, em resumo, o que é possível fazer para facilitar esse processo de autorização,
né? Se você pensar o seu evento numa praça que caibam confortavelmente 250 pessoas, você não precisa de autorização da CET, né? Se você não fizer em evento de patrimônio, você não precisa da autorização do DPH. Se você pensar um evento com algum tipo de exposição de logomarca, mas sempre respeitando a resolução da CPPU, você também não precisa passar por eles. E se você, ao invés de contratar ou vender comida e bebida no seu evento, tentar se articular ali com o comércio local para entender se eles conseguem dar conta da demanda do seu público, você não vai precisar do certificado de manuseio alimentar, o que também facilita a autorização do seu evento. Sobre estrutura. Nesse formato de evento para 250 pessoas, você não tem a obrigatoriedade de colocar ambulância e banheiro químico. Mas a SUB, claro, avaliando ali o seu pedido, ela pode te pedir isso se ela entender alguma necessidade. Mas banheiro químico é uma coisa tão barata que eu acho que nunca é o caso de economizar, né? Para as pessoas não fazerem xixi na rua e nem na porta da casa das pessoas. Porque toda a parte de limpeza do evento também é de responsabilidade do proponente. Então, eu acho que não dá para a gente economizar nem com banheiro químico e nem com a limpeza pós-evento. Sobre ponto de energia. Você pode tanto levar um gerador, né, para o seu evento, como você pode também se articular com o comércio local e se eles tiverem um ponto de energia e autorizarem e esse ponto de energia atender seu evento, você pode usá-lo. Claro, desde que você faça isso com segurança, né? Que não tenha fio passando no meio das pessoas, que o equipamento esteja próximo desse ponto de segurança e entre esse caminho tenha passa-cabo. Se você garantir algumas questões de segurança, você pode usar um ponto de energia de alguém ali da região do seu evento. Sobre horários. Não há nenhuma restrição, não há nenhuma lei que diz que eventos em espaços públicos devam acontecer até às 22 horas. A subprefeitura autorizando o seu evento em qualquer horário, ele está autorizado. E nenhum outro órgão pode ir lá e cancelar seu evento. Não esquecer que se seu evento for de música, você precisa providenciar a taxa do ECAD. Agora, se você é um artista de rua que quer divulgar o seu trabalho, tem um decreto específico para isso, que você não vai precisar de autorização da subprefeitura, não vai precisar pagar taxa, desde que você respeite algumas regras estipuladas nesse decreto. O que diz de forma gerais esse decreto? Que o artista de rua pode se apresentar de forma espontânea em qualquer ponto da cidade, que você não pode fazer reserva de local para se apresentar, e durante sua apresentação deve ter uma duração de no máximo 4 horas e nunca depois das 22 horas. Fala também um pouquinho sobre os locais que você não pode se apresentar. Então, perto de ponto de ônibus, perto de hospital e perto de farmácia e alguns outros locais. Esse tipo de apresentação, para não se configurar como evento, não pode ter montagem de estrutura e também não pode ter cobrança de ingresso para o público. O que o artista de rua pode fazer é, depois da apresentação, passar um chapéu e aí quem tiver ali de forma espontânea e quiser colaborar, tá tudo certo. E o artista também pode fazer venda dos seus produtos durante a apresentação. Por fim, gente, essa aula é para incentivar que vocês façam eventos na rua, principalmente depois dos últimos anos, né? É muito importante fazer evento na rua. Gente na rua traz segurança para a cidade, né? E eventos ao ar livre continua sendo a forma mais segura em termos de transmissão de doença. Mas é importante também fazer uma reflexão do porquê você está fazendo o seu evento na rua. Por que ele tem que acontecer ali e não no espaço fechado, privado,
né? Estando na rua, você vai precisar respeitar quem está ali antes de você. O comércio local, os moradores, inclusive as pessoas em situação de rua. E não esquece que quando você está na rua, tem uma série de fatores externos que fogem do seu controle. Então você vai precisar ter um jogo de cintura ali para essas situações inusitadas. Não esqueça de checar a previsão do tempo. Bom, gente, é isso. Muito obrigada. Boa sorte com o evento de vocês. Se vocês quiserem trocar ou se alguma coisa não ficou clara, tiver dúvida, pode me procurar no Instagram. Lá eu tô como @olhaaluísa. Até!